Sim. E agora, no momento atual do mundo, que a gente pode ter um eventual conflito, a gente está passando pela guerra da Ucrânia e da Rússia, você vê que em algum momento você acredita que os países vão se unir e andar para um lugar só, ou que a gente vai acabar se destruindo antes disso? Olha, eu gosto muito de um filósofo que se chama John Gray, e ele diz que os avanços que nós conquistamos nas áreas sociais, né, de sociedade, como sociedade, não são avanços consolidados. Ou seja, a gente pode sempre retroceder. E faz muito sentido isso. Se a gente olhar para a escravidão, Uhum. nós acabamos com a escravidão? Não. Ah, não, mas a gente avançou nisso, naquilo. A gente avançou e a gente retrocede na mesma velocidade que a gente avança. É diferente do conhecimento científico. Se bem que até isso hoje está sendo questionado. Mas imagina que a gente descobriu a física quântica. A gente não voltou para a física do Newton. Uhum. A gente não faz isso. Não vai ter na escola alguém falando assim, não, esquece o que Einstein descobriu, só vamos ensinar Newton aqui. Não acontece isso. Uhum. Agora, na questão social, tudo que a gente alcançou de status civilizatório pode retroceder e voltar para um estado bárbaro. E a gente pode pensar em qualquer coisa. Até a democracia, que parecia que era uma coisa consolidada, hoje está correndo alto risco. E tem uma ameaça muito grande a ela. E essa ameaça vem porque a sociedade está colapsando. A teia social ela está ruindo. A polarização, o fanatismo, as ideologias, as narrativas, a comunicação de massa digital. Tem um monte de fatores que estão mexendo com a psique, com as emoções das pessoas, a ponto de elas não entenderem que elas fazem parte de uma mesma família, de uma mesma nação. Então, assim, não me parece que é certo que a gente não possa retroceder. Para mim é muito provável que a gente retroceda. Inclusive, tem um pensador que eu sugiro muito, sempre que eu falo de geopolítica, as pessoas me pedem um livro de geopolítica para recomendar, que é o Jared Diamond, que escreveu Armas, Germes e Aço. E ele é um livro que inspirou o Harari para escrever o Sapiens. Harari leu o Armas, Germes e Aço e falou, nossa, eu quero escrever um livro como esse. E aí, inspirado no Diamond, ele foi lá e escreveu o Sapiens. Uhum. E o que o Diamond diz é que toda forma de vida inteligente, ela é destrutiva. E ela vai se destruir. Claro que essa é uma visão pessimista e a gente já conseguiu superar vários obstáculos. Se nós olharmos para a expectativa de vida, durante a maior parte da humanidade se viveu 20 anos, 30 anos. Agora a gente vive 80 anos na média de expectativa de vida em países, até no Brasil, quase 80 anos. Então a gente avança um monte de coisa, mas um erro e um retrocesso no estágio que nós estamos pode ser fatal. Seja com a inteligência artificial, seja com a computação quântica, seja com uma guerra atômica, seja com uma pandemia. Uhum. A própria discussão da pandemia, ela veio de um vazamento de um laboratório. Então é o ser humano fazendo experimentos. Existem preocupações hoje com laboratórios que contêm vírus pelo mundo que são menos guardados e cuidados do que são artefatos nucleares. E eles são tão destrutivos quanto. Então, assim, as possibilidades da gente se retroceder são muito grandes. E muito maiores do que avançar do que avançar como um todo, para a gente se unificar e caminhar junto, isso para mim é muito difícil. Os interesses são muito diversos e a gente não tem uma identidade humana. Uhum. Nós somos da mesma espécie, mas nós não nos sentimos parte da mesma espécie. Se a gente não consegue construir a identidade nacional de um país, e o que eu comparei, por exemplo, a identidade nacional japonesa é muito mais forte do que a identidade nacional brasileira. Parte do problema do Brasil é a falta de identidade nacional. Sempre falo disso.
E a falta de identidade nacional é a incapacidade de você construir pessoas se sentindo parte da mesma família no nível nacional. Imagina fazer isso na escala global humana. A gente não tem tantas coisas em comum para nos unirmos a ponto de superar todas as outras diferenças que nós temos. Aham. Talvez para isso acontecer, às vezes vem uma espécie de alienígenas Isso. e vai levar toda a raça podendo ter a extinção e a gente se une por conta disso, Aí né? sim. Aí eu também sempre falo isso, que para criar uma identidade humana, nós precisamos ter uma identidade que não seja humana. Uhum. Para nos comparar, entendermos que nós somos todos do mesmo grupo e não daquele outro grupo. Um daquele inimigo em outro comum, time. é. Porque o que nos faz brasileiro, em uma parte, é porque nós sabemos que não somos argentinos. E assim por diante. Então, nós não temos essa referência externa com a humanidade. Mas aí, falei disso recentemente numa live sobre os impactos geopolíticos de uma visita extraterrestre ou alienígena, né, porque a gente teve uma presença no Congresso americano de um oficial de inteligência do Pentágono contando relatos de que existem naves e tal. E aí eu resolvi fazer a live disso e falei, tudo bem, mas não é garantido que a chegada disso vai fazer toda a humanidade ficar junto, mesmo que a gente perceba que existe um grupo separado ao nosso. Pode ter gente que vai querer se aliar com o outro e falar assim, não, deixa eu tirar uma vantagem porque você é o aliado dos alienígenas, eles vão ganhar e aí eu vou virar o rei da Terra. Aham. E é óbvio que isso acontece sempre, né? Você pega alguém do time brasileiro, ou um argentino, ou um francês, ou um inglês que trai o seu país para colaborar com o inimigo. E aí, então, quem disse que a humanidade vai ficar toda de um lado e não vai ter gente que vai abraçar os extraterrestres e falar, não, com eles eu me dou melhor do que com os humanos. Aham. A chance de vitória deles é maior, então Aí eu quero estar melhor desse ainda, lado. porque a gente não vai estar unido. Aham. E com relação a todo o conhecimento que você tem, você vive geopolítica, e por conta desse conhecimento, você vê que você fica mais tranquilo sobre a perspectiva do que vai ser o mundo, ou você vê, não, realmente com esse conhecimento aqui eu sei que em algum momento vai dar ruim, então eu fico menos tranquilo. É. Eu fico tranquilo porque eu sei que vai dar ruim. Tipo assim, eu estou mais preparado para o que para muitos é um Black Swan, um cisne negro. Para mim não me parece um cisne negro, me parece óbvio. Me parece óbvio que vai ter uma guerra entre China e Estados Unidos. Me parece óbvio que a inteligência artificial vai criar problemas para nós. Me parece óbvio que o surgimento da computação quântica vai alterar tudo que a gente conhece. Me parece óbvio que o confronto da Rússia com a Ucrânia vai desencadear problemas. Me parece óbvio que a polarização, em parte gerada pela cacofonia digital, está destruindo as democracias. Então, assim, é que as pessoas não gostam de lidar com informações da realidade. Quanto mais informação você tem, mais você entende o quanto que a coisa é mais complexa e grave. E, para mim, é estranho a gente não ter guerras todos os momentos, dada a estrutura de como o mundo está colocado e organizado. É que as pessoas não querem se preparar para isso. Mas eu acho que a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que estar... Uma parte da nossa visão do mundo tem que ser pro pior. Pro pior que não é improvável. Você já se vê preparado e acha que isso é normal, então o principal acaba sendo esse. Então eu não sofro. Eu simplesmente me preparo para... Acho que uma analogia disso que eu brinco que as pessoas, né? Os caras vão me xingar, seu careca. Eu falo, eu não sou careca. Eu raspo a cabeça porque eu quero. E eu tenho muito cabelo. E eu raspo e eu viro careca artificialmente. E isso me faz estar preparado para quando eu não tiver cabelo. Então isso não é um problema para mim. Então eu acho que essa é uma mentalidade, né? Um jeito de a gente encarar a vida. É ser pragmático e realista. Quanto mais realista você for, mais preparado você tá para as adversidades. E mais você se torna antifrágil nesse processo. Não resiliente, que é diferente. O ideal é a gente ser antifrágil. Eu acho que entender o mundo como ele é, para que você tome as decisões certas, te treina e te prepara para ser antifrágil.
Que o antifrágil ele fica mais forte com os problemas que ele tem. Isso. Esse que é o principal. Ele que é o princípio da musculação, né? Ou do nosso corpo humano. O que é fazer musculação? Você arrebenta, destrói a fibra do músculo e a destruição da dor faz ele ficar mais forte e crescer maior. Mas tem uma dor nesse processo. Sim. O problema é que as pessoas querem evitar as dores. Elas querem viver no mundo romantizado da fantasia e não tem como ela ser antifrágil se ela não está preparada para o pior, para a dor. E se ela nem tem o conhecimento sobre isso também. Isso. Sim. Então ela tem que navegar e caminhar em direção àquilo para ser antifrágil. Não é resiliente. O resiliente ele só aguenta o tranco e continua do mesmo jeito. Estamos indo além de aguentar o tranco. O tranco te faz mais forte. E assim, isso é fundamental para qualquer área da sua vida. Sim.